Muito rapidamente, já que a gente está falando do comportamento do presidente americano, queria trazer um registro de uma publicação que o presidente Donald Trump fez na esteira dos protestos que a gente acompanhou ontem nos Estados Unidos, dentro daquela onda da campanha No Kings, que faz referência a um país sem reis, que eles dizem ali nas imagens que a gente vê nos cartazes, indo justamente a questões sendo chamadas e tratadas como autoritárias de Donald Trump no curso do governo que a gente tem visto até então. O presidente Donald Trump acabou publicando um vídeo nesse domingo daqueles feitos com inteligência artificial, em que ele está pilotando um avião militar e soltando bombas, até o avião escrito ali No King, sem reis, soltando bombas que acabam parecendo ser de fezes sobre os manifestantes. Um vídeo que foi colocado ali na Truth Social, a rede social do Trump, ele inclusive ali usando uma coroa, como a gente está vendo, e o avião justamente com os dizeres King Trump, Rei Trump, ele que mesmo brincava ali, falava, ele não trouxe uma manifestação direta sobre os atos, tinha só dado uma entrevista justamente falando que não é rei, mas usa esse meio de comunicação, esse deboche, esse tom usando a inteligência artificial para tantas questões, né, professor José? Como que a gente pode ler mais uma movimentação dessa frente a mobilizações tão grandes, é uma nova rodada de manifestações contra Donald Trump por lá, que a gente já tinha visto acontecer, inclusive no dia do aniversário dele, trazendo muita movimentação nas redes sociais, comparações com o desfile militar que ele tinha feito naquele dia. A gente tem aqui uma disputa de imagens também, de certa forma. Queria uma opinião do senhor de como que a gente pode ver mais esse post e essa opinião frente aos manifestantes críticos ao governo dele. Natália, essa é uma questão muito interessante. Na verdade, você tem dois aspectos aí a ser levados em conta, né? Em primeiro lugar, a organização, o surgimento, a emergência da reação interna de uma parte dos eleitores norte-americanos. Não foi em uma única cidade, foi em várias cidades. E é muito possivelmente que esse movimento de reação vai crescer na medida em que algumas medidas adotadas pelo governo Trump em escala internacional vão ter efeitos sobre a inflação norte-americana. Já estão tendo, não é? Então, isso vai tender a aumentar. E, evidentemente, a reação com essa, ele adota, como em outros casos, né, um tom de deboche, né? Ele se apresenta como dizendo que não é o rei, se apresenta como a coroa. E, num certo sentido, isso reforça um aspecto da imagem do presidente Trump. Na verdade, um performer, como se diz na linguagem anglo-saxã. Ele quer aparecer como quem está realizando, como quem está fazendo, não é? E centralizado, digamos, os efeitos da ação centralizados na personalidade dele. É claro que ele tem que responder aos seus eleitores no que diz respeito à questão do tráfico de drogas. Isso afeta muito os Estados Unidos. Mas há uma dimensão. Não é apenas o que ocorre na Colômbia, no Peru, na América Latina, e que deve ser policiado pelo Trump. São aspectos que dizem ao modo como o governo norte-americano, autoridades norte-americanas, se relacionam com a sua própria população em relação ao uso de drogas. Isso não é um problema que pode ser resolvido só com a apresentação da oferta. Se você tem demanda nessa direção, como nós sabemos, essa demanda ela leva a aumentar o poder econômico, o poder político de quem tem esse produto para oferecer. Nós sabemos a importância que esses grupos de crime internacional adquiriram e o poder que eles têm, muitas vezes até tentando influenciar em áreas políticas, né? De alguma maneira tentando influenciar o curso da política. Eu acho que a reação do Trump, o deboche que ele faz das manifestações, não é de alguém que quer enfrentar o argumento por trás do qual estão as manifestações, que são as medidas extremamente autoritárias que ele tomou, inclusive internamente. Essa tentativa, por exemplo, de utilizar
as Forças Armadas em relação a estados que são governados por governadores, por prefeitos norte-americanos, não é? Esse uso que ele está pretendendo fazer rompe completamente regras constitucionais e institucionais dos Estados Unidos. Quer dizer, é um estilo de governo, não é, de ocupar todos os espaços, todas as áreas e aparecer como quem tem a iniciativa fundamental. Eu acho que isso vai levar cada vez mais a um debate internacional de quais são as alternativas de modalidades de governo, não é? Inclusive do ponto de vista democrático, de enfrentamento das crises democráticas, e que tem efeito, não é? Por exemplo, em consequência dessas ações adotadas pelo governo norte-americano. Eu acho que nós estamos diante, eu chamei isso antes, mencionei essa expressão da transição, nós estamos numa transição que, num certo sentido, tem não apenas relação com essa nova modalidade de predomínio que os Estados Unidos querem ter, mas também diferentes países, diferentes tendências, buscando, não é, novas perspectivas para poder enfrentar os riscos que nós vivemos agora, que não são apenas a da crise da democracia suposta internacional. Vamos nos lembrar, por exemplo, todo o efeito que tem as questões de natureza ambiental, os riscos que cada vez mais nós estamos vivendo, estamos vivenciando, por conta, não é, do modo como permanece a intervenção humana sobre a natureza. Não é? Exato, e são questões que vão se acumulando até de certa forma, né, professor? Peço só perdão por interromper o senhor, mas é muito interessante quando o professor traz aqui, a gente vê dessas crises sendo colocadas, a gente vê respostas nesse campo da comunicação cada vez mais confusa, cada vez menos institucional, até quando a gente vê questões de relações internacionais, né, professora Denilde? Só para rapidamente a gente fechar esse assunto, queria a sua opinião também sobre esses posts que eu estou citando aqui, mas que a gente sabe fazem parte de um conjunto de maneira de se comunicar de Donald Trump, muito alinhada às questões pessoais dele, mas cada vez menos institucionais, né, se a gente pode dizer assim. O uso da capacidade que ele tem, de performance que ele tem, mas utilizando aí para quase como um deboche político, né, dos seus oponentes. Essa é uma estratégia que ele utiliza para desviar a discussão aqui do que é relevante nesse processo, né, de que é um volume bastante considerável de pessoas, né, todos os 50 estados que foram às ruas contra o governo dele. Então isso também parte aí dessa estratégia de mudar o foco da discussão, como ele fez isso em várias outras questões. Então as pessoas começam a discutir sobre o vídeo e sobre a simbologia do que ele está querendo trazer e não sobre o que de fato que aconteceu, que mostra aí o quanto um país que está dividido, que tem uma divisão muito polarizada, mas que há um movimento crescente de posicionamento, de questionamento sobre esse autoritarismo crescente do governo dele, não só nas políticas que ele vem desestruturando em termos de posicionamento dos Estados Unidos no mundo, como também as políticas domésticas, e é uma intervenção não apenas na segurança pública, mas com o uso dos militares, que irrompe uma tradição da política nos Estados Unidos, como a interferência do Executivo Federal nos estados e no Judiciário. Então, ela coloca uma sinalização de que o que
parecia que não estava conseguindo se estruturar, né, frente a essas ações do Trump, os grupos de oposição, os movimentos de advocacy da sociedade civil, os próprios democratas estão começando a conseguir se estruturar e tornar esse movimento mais crescente. Então, acho que aqui a estratégia dele é desviar disso, porque isso, de fato, é o ponto que me parece central em toda essa discussão do que a gente viu ontem. Com certeza, professora. A gente vai... Diga, professor, perdão. É que eu acho que isso que a professora mencionou não é muito importante. Eu acho que nós estamos vivendo uma situação em que, do âmbito do conhecimento de como funciona a política, o papel dos atores ganhou muita importância. Os atores individuais, dos partidos, mas também da população, dos eleitores. Quer dizer, veja que há uma série de coisas que o Trump decidiu, o governo norte-americano decidiu, interferindo, por exemplo, sobre questões que afetam os europeus. Então, é preciso que haja reação. É preciso que, no caso dos Estados Unidos, as medidas que retiraram apoios desde apoio de pessoas... E reações estratégicas, né? Professor, peço mil perdões por interromper o senhor, e eu particularmente fico me coçando, porque eu adoro relações internacionais, e principalmente quando a gente entra nessa questão de questões de comunicação também, mas infelizmente o nosso programa está acabando. Eu vou ser obrigada a convidar vocês para voltarem aqui em pleno domingo para a gente discutir o noticiário. Infelizmente eu preciso me despedir de vocês, mas queria agradecer demais a aula. É sempre um prazer e uma honra estar aqui com vocês. O professor José, é um prazer. Até a próxima. Prazer foi meu, e supõe que é meu colega. Professora Denilde. Muito obrigada, professor. Um beijo também, professora Denilde. Até uma próxima. A gente se encontra. Beijo. Prazer estar aqui com você.